Senhor Jesus. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora, que vai participar desse vídeo, que vai assistir. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você hoje, algo que o Senhor já tem falado a mim por algum tempo e por esses tempos tem intensificado, e eu também não vou me calar diante de tantas coisas que vêm acontecendo no Brasil, no mundo. E o que Deus te dá, meu irmão, não é para você ficar contigo não, porque senão você engorda, viu? Não engordar fisicamente, mas você incha. Então, aquilo que Deus tem me dado, eu vou passar aqui. E eu quero dizer uma das coisas que a Bíblia muito fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque não é tempo da igreja se calar, não é tempo dos profetas se calar. Deus permitiu que o homem viabilizasse uma via a qual muitas pessoas teriam acesso, muitas pessoas teriam informação, e são por essas vias que hoje muitas das coisas têm chegado até nós. E eu não vou me abster de usá-las também para falar aquilo que o Senhor tem falado. E eu quero deixar aqui, eu estava pedindo uma palavra ao Senhor para esse momento, e eu fui para o lado de Elias. Só que quando eu fui para o lado de Elias, para a palavra de Elias e Jezabel, o Senhor me direcionou para a palavra de Acabe, que está lá em 1 Reis. Gente, presta atenção como o Espírito Santo de Deus direciona tudo. Em 1 Reis, capítulo 21, e versículo 14, que diz assim: então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. Eu vou mais além aqui. E sucedeu, no 16, sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou. Só que eu vou mais além um pouquinho aqui para baixo. Vamos lá? No versículo 18 vai dizer assim, ó: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel. E aí Elias já com Acabe, e diz assim, ó: fala-lhe as mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar que os cães, o Senhor mandando Elias falar, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue. O teu mesmo. O que eu quero dizer para você aqui nessa tarde, através dessa palavra? A palavra está dizendo muito claro aqui. Jezabel vê Elias, vê Acabe choroso, para satisfazer as vontades de Acabe. Ela vai lá e faz, arquiteta, planeja, né? E consolida um propósito, um plano. O plano era perfeito. E se você ler aqui o capítulo 21, você vai entender que plano era esse. Levanta alguns ali de filhos de Belial, coloca contra Nabote, na data certa, no dia certo, no momento certo, pede para que ele seja exposto, e após dessa exposição, diz a Bíblia que retiram Nabote para fora e matam Nabote apedrejado, e ali ele morre. E aquela vinha, e aí é onde eu entro com essa palavra, no versículo 14, que Jezabel diz para Acabe, ó, não, que alguém diz para Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morto. A notícia boa chegou para ela. A notícia boa chegou para Jezabel. O que ela queria, o plano perfeito dela, foi concretizado? Foi. Mas a Bíblia vai dizer que na mesma velocidade, Deus fala com Elias e fala: levanta-te, Elias. No capítulo 18 aqui, 16 do 21, você observa que a Bíblia vai dizer que Acabe também se levanta. E depois que Jezabel dá notícia a ele, e levantando-se Acabe, olha o que a Bíblia vai dizer. E Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote.
o israelita para a possuir. Mas ele não contava que no mesmo momento que ele levanta animadésimo para possuir aquilo que não era dele, aquilo que Deus não deu para ele, aquilo que Deus não entregou para ele, também Deus levanta um profeta e fala: levanta e vai dizer a ele que no mesmo lugar que Nabote morreu e os cães lamberam o sangue dele, pois nesse mesmo lugar ele vai morrer e os cães também vão. Eita, que essa palavra é forte, viu? Quem tá ligado já entendeu. E eu não podia me calar, porque nos últimos dias Deus tem me mostrado coisas. E por esses dias eu vou dizer uma das últimas que o Senhor me mostrou. Eu fui antes de dormir, depois dos acontecidos aí, que nós sabemos, né? Das eleições, que só a misericórdia de Deus pra gente passar por esse momento, tanta infâmia, não contra a igreja, porque a igreja sempre apanhou. Mas eu quero dizer, tanta infâmia contra Deus, sabe? Um povo aí achando que tá ofendendo Deus, que tá fazendo e acontecendo com Deus. E que tá pegando Deus de surpresa. E que, nossa, Deus vai sofrer muito com isso, coitado de Deus. Nossa, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe quanto tempo que Deus lidar com essas raças de víbora, essas cobras peçonhentas? Muito tempo, gente. É novidade pra nós, pra mim que tem 42 anos, pra você que tá com 30, com 20, com 18. Mas pra Deus, que a Bíblia diz que é um Deus que não trabalha com tempo, ele tá fora do tempo, que os pensamentos dele é muito mais alto do que o nosso, ele já sabe quem são essas corjas, né? Então, muitos estão zombando, pisoteando, achando, vou botar achando, que estão pisoteando em Deus. Estão pisoteando naquilo que Deus falou que ia acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus não cai por terra. Passarão os céus e a terra. Em outro contexto, né? Falando. Mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu falar uma coisa para ti. Tu tá achando que Deus tá brincando com tudo isso? Que o mundo espiritual tá parado? Numa das últimas postagens que eu fiz aqui, eu falei, o céu está em movimento. Falei ou não falei? Falei. E numa dessas noites, eu tenho ouvido muitos profetas falar, muitos pregadores, isso aqui. E numa dessas noites eu falei, Senhor, tu me falaste lá, mais de 2 anos atrás, algo que está acontecendo agora. E o Senhor falava claramente comigo, irmãos. Era 5 horas da manhã, uma vez falou comigo por sonho. E numa outra vez ele falou comigo acordada. Falou, Adriana, levanta e cuida da tua casa. E quando falou da casa, não falou chão, parede, pia, falou dos meus filhos, colocar ordem na casa. Porque o que está por vir sobre a terra é coisa grande e muitos não vão suportar. Muitos olharão e temerão, não suportarão, e muitos irão cair. E muitos irão retroceder. E eu via Deus irado contra a terra. Eu via Deus levantado do trono e com um cedro na mão para julgar. E esse cedro, na ponta dele tinha aquele, né? Que a gente sabe o que é um cedro. Que a gente já viu muitas histórias de cedro. E na ponta dele tinha aquele algo redondo que reluzia tudo. E ele falava comigo, estou me levantando sobre a terra, contra a terra e contra o meu Israel. Ei, não é só a terra que está sendo julgada aqui, não. Tem muita coisa aqui sendo julgada, viu? Quem tá pensando aí que é só fulano, cicrano, beltano, que tá sendo, né, trabalhado, deixa eu te falar, a igreja também está sendo trabalhada. Na mesma velocidade que Deus está tratando com algumas lideranças corrupta, que tá aí, que nós estamos vendo. Você e eu estamos sendo escaneados. Cuidado com o escânio de Deus. Não é tempo de você estar com a tua cara enfiada em BBB. Não é tempo de você estar com a sua cara enfiada em novela, em filme. Aí eu vou distrair a mente.
Não é tempo de distração. A igreja precisa estar em alerta, porque chegou o tempo, chegou a hora da igreja entrar em ação, e essa ação é em oração. Não é para ir para a igreja para mostrar ao pastor que eu estou na igreja. Eu vou para a igreja porque eu tenho que mostrar ao pastor que eu estou na igreja. Eu vou para a igreja, meu Deus do céu, porque eu tenho que dirigir a igreja. Não, além de tudo isso, que você tem que ir para a igreja, que você tem que se fazer presente na igreja, porque a igreja é um corpo importante. Você tem que ir em casa levantar o teu altar. Você tem que levantar o teu altar na tua família primeiro. Na tua vida primeiro. Eu nunca vou me esquecer em 2018, quando eu comecei a orar por muitas pessoas e Deus falou: Adriana, chega, ora por você agora. Coloca a tua vida agora em exposição diante de mim. Já estamos aqui em 10 minutos. Então eu vou falar rápido aqui o que o Senhor me falou. E eu, em uma dessas noites, depois que houve as eleições do segundo turno, eu orei e falei: Senhor, tu falaste comigo há 2 anos atrás sobre algumas coisas que ia acontecer. Fala comigo algo hoje. Porque você tem revelado tanta coisa, tantos profetas. Eu não sou profeta, mas o que o Senhor me der, eu entendo que é uma visão privilegiada da parte de Deus. Você que está recebendo visão aí da parte de Deus, fala. Se o Senhor te dá autorização para falar, fala. Na autoridade de Deus. E eu fui dormir, irmãos. E tem uns 3 dias isso. Eu via quando 3 helicópteros subiam. Subiu o primeiro e eram helicópteros militares. Helicópteros, não eram helicópteros normais. Tá? A cor era toda cinza, não tinha numeração, não tinha nada, não tinha letreiro, não tinha nada. Era um helicóptero muito diferente. Falei para um dos meus filhos aqui e eles me disseram, eu não sabia falar o nome desse helicóptero. E um dos meus filhos falou: que helicóptero é esse? Falou: mãe, é helicóptero militar. É estilo helicóptero militar. E eu via, o primeiro subia, consecutivamente o outro subia, e o outro subia ao mesmo tempo, os 3. E eram helicópteros grandões, robustos, aqueles helicópteros, né? E quando eles subiam, eu contemplava quando um estourava, explodia no ar, o outro explodia simultaneamente, o outro também explodia. O outro explodia não é porque um explodia, porque o outro explodia, não. Eles iam explodindo por conta própria de si. Os 3 explodiam. Irmão, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Deus está falando, viu? Deus está falando da grande revolução que Ele está para fazer nessa terra. Que Ele vai fazer, nós já sabemos. O que Ele vai fazer, Deus tem falado com alguns profetas aí um pouquinho, porque se Ele revelar tudo, a gente não suporta. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. É tempo de santificação. É tempo de colocar sua casa em ordem. É tempo de chamar teus filhos para a mesa e falar: ei, é tempo de santificar. É tempo de se preparar, porque um novo tempo está chegando da parte de Deus. Ai, nemanchorevassou. Remanchorevassou, becanchoremanchorevassou. Deus não vai deixar tudo que está acontecendo em vão, irmãos. Porque não se trata de nós, a igreja está acostumada a apanhar. Você que está batendo na igreja aí, está achando que a igreja está... Ai, meu Deus, esquece isso. A igreja está acostumada a apanhar. Quantas vezes eu tenho que repetir? Não começou agora a igreja a apanhar, não. A igreja está acostumada a levar nome feio. A igreja está acostumada. E nada vai ser alterado na Bíblia, nada vai ser alterado no arrebatamento, nada vai ser alterado nos planos de Deus. Mas deixa eu te dizer, algo que está acontecendo no presente momento tem sido denunciado até Deus e não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar do jeito que está. E não é porque o povo está clamando que tem que acontecer, fulano tem que morrer, ou não, é porque Deus já decidiu, irmãos. Está na decisão de Deus. Nem você interfere, nem eu. É Ele. É Ele que está trabalhando, é Ele que vai fazer. Por alguns períodos fiquemos indignados, porque somos humanos. Nós não queremos isso, não queremos aquilo. Mas aqui não se trata de indignação, se trata de uma sentença. Ei, antes que chegue uma sentença,
Estabilize a tua vida diante de Deus, porque para Acabe chegou uma sentença. A Bíblia diz que quando ele recebe a boa notícia, ele se levanta, se posiciona. Eita, o que eu queria aconteceu. E foi. Mas quando ele vai, na mesma velocidade que ele se levanta, a Bíblia diz que também Deus levanta Elias. E diz, levanta-te e vai. E diz a ele que o mesmo que aconteceu com Nabote vai acontecer com ele. Os cães também vão lamber o sangue dele. Há uma sentença de Deus sobre a terra para essa liderança, essa corja toda aí. Tá, irmãos? Não é guerrinha de igreja contra STF, contra isso, contra aquilo. Não existe guerra. Existe um vencedor, Deus. E aquele que não está andando no propósito de Deus, na palavra de Deus, prepara. Porque vem chumbo grosso. Nós humanos, nós igreja, nós cidadãos, muitas vezes estamos com o nosso poder limitado. Amor. Mas Deus não está, não. Deus não está. Deus não dorme. E a seu tempo se levantará. E a seu tempo se levantará. E a seu tempo se levantará. A seu tempo se levantará. Não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Pode ser hoje. Pode ser daqui a um ano. Eu não sei. Pode ser daqui a alguns meses. Mas eu sei que ele vai se levantar. E seja com A ou com B, a igreja vai crescer. A igreja vai avançar. É do modo difícil que tem que ser? Vamos do modo difícil mesmo. Fazer o quê? E nós vamos avançar. Porque aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que é surreal, que todos que estão aí fazendo pulinho da vitória, não conheceu ainda, não sabe quem é, mas a igreja conhece. A Bíblia diz que ele é o primeiro e é o último. Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha. E quando ele fecha, também ninguém vai abrir. Ele tem a chave de Davi. E a Bíblia vai dizer que ele é o Deus de Jacó. Que Deus é esse, gente? Que até a baleia o adora, diz lá em Salmos. A baleia o adora, o vento adora. Que Deus é esse? Que todo ser que respira adora o teu nome. Deus, quando o vento tem vida. Mas a Bíblia vai dizer que até o vento adora o nome dele. A natureza adora o nome dele. Então quem é? Quem somos nós para nos levantarmos contra Deus? Quem é o ser humano para se levantar contra Deus? Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Deus está trabalhando. Uma outra visão que Deus me dava. Eu estava na Europa quando o Senhor me deu esse sonho. Estávamos todos num lugar. É como se fosse seres humanos normais, num lugar em comum, normal. E de repente entravam alguns seres sobrenaturais. E eu sabia que eles não eram do mal. E eu via quando um mandava e os outros iam fazendo. Eram dois, um mandava e o outro coordenava e os outros iam executando. Uma marca, tinha uma marca, irmão, era uma marca pequenininha, como se fosse uma mancha preta. Tchuc! Que eles riscavam nas pessoas. E aí, um falava assim, ó, aquele ali. Aí o outro, aí o C marcava. Às vezes pulava um, não, marca aquele ali também. As pessoas estavam sendo selecionadas para essa marca. Ei, tô falando da marca da besta aqui não, tá? Não tô falando da marca da besta não. Quem já tá ouvindo as profecias aí já sabe do que eu tô falando. Haverá uma grande colheita na terra, tá? Igreja, se prepara. Coloca a sua vida no altar. Nós não sabemos como será. Quando será. Só sabemos que acontecerá. Não estamos aqui para meter terror em ninguém. Tem gente que nem gosta de pregar nada, falar nada dessas coisas na igreja. Mas há tempo, é tempo de rasgar o véu e deixar Deus falar o que Ele quer falar. E se não me deixar ir no púlpito, não tem problema. Eu falo na minha rede social mesmo. Eu não tenho problema com isso.
Se eu não puder falar nas minhas redes sociais, eu vou de boca em boca falando. Mas a palavra tem que ser falada. Eu não posso me calar. Uma marca, e essa marca ela tinha uma cor de preta. E eu acordei, naquele período Deus me mostrou várias coisas, todas essas coisas se cumpriram já. E essa palavra não se cumpriu ainda, eu não entendi, eu fiquei sem entender um pouco. Quando foi por esses tempos, eu estava ouvindo uma palavra e o Senhor me trouxe à memória esse sonho. Olha aí o sonho que você teve. E eu falei, Jesus, misericórdia. E eu via todas aquelas pessoas sendo marcadas, e algumas aquele ser esquecia de marcar, e aquele que estava, o que estava coordenando e o que estava mandando falava assim, ó, aquele ali também, marca aquele ali também. Cuidado para a marca, já não está em você, você nem saber. Hoje eu posso estar aqui, mas possa ser que eu também fui marcada. Eu não sei, eu estava lá. Então preste atenção na tua vida, vamos prestar atenção na nossa vida espiritual. Jesus está voltando e a Bíblia diz que aquele que vem não tardará. Jesus está voltando. Nossos projetos continuam, os nossos sonhos continuam. Eu tenho filhos e eu falo todos os meus filhos, continue sonhando. Mas eu também falo, a igreja está perto de ser arrebatada, pode ser hoje. Porque eu não posso deixar de falar a verdade. Amém? Vamos guardar essa palavra aqui de 1 Reis, que o Senhor falou aqui, com Acabe. A mesma velocidade que Acabe se levantou para festejar, Deus também levanta Elias para dizer, você vai cair. Amém?